Sejam bem-vindos. Ainda não conseguimos começar às 9 horas. Muito quente, né? Mas chegaremos lá. Tá? Nós antecipamos, atrasar não. Tá bom? Vamos colocar a nossa intenção no trabalho? Quanto que a espiritualidade amiga nos acompanha no dia a dia, muitas vezes previne problemas graves, acidentes, violências, e a gente, na loucura do dia a dia, a gente nem percebe o quanto que nós temos coisas boas. E aí a gente bate numa tecla aqui da valorização do bem. Isso é uma orientação que a gente recebe dos amigos espirituais. Vamos lembrar do bem, vamos pensar no bem. A gente esquece que o nosso cérebro se vicia muito rápido. Por exemplo, pesquisas apontam que o vício do jogo é tão comprometedor do nosso sistema nervoso central, trazendo modificações na estrutura, assim como o uso de uma cocaína. Não é brincadeira, portanto. Aí a gente fala, mas é só um joguinho. Não, não é só um joguinho. É uma contaminação, uma padronização neurológica que diminui a nossa capacidade de reagir, de escolher. Mas o principal é de sentir. Por isso que a gente está vivendo uma época meio sem graça, né? Muitas notícias fortes, mas parece que dentro de nós tem alguma coisa desplugada. Tem alguma coisa deixando a gente meio sem motivação, sem interesse. E nós precisamos reposicionar. Agora, vamos lembrar o seguinte, como nós estamos vivendo um tempo muito importante na evolução, a espiritualidade ajuda, a medicina ajuda, os terapeutas ajudam, a medicina com a farmacologia nos ajuda muito, mas a gente vai ter que participar do processo. Não dá mais para só pedir ajuda, tira e a gente volta para o hábito. Essa época está acabando. Todos nós seremos convidados a restaurar a saúde que a gente danificou. Yara, eu não danifiquei minha saúde. O que eu tenho é uma doença genética. O que eu tenho foi um acidente. O que eu tenho... Não. Ninguém herda, ninguém passa por algo que não seja importante para a sua educação moral, sua educação espiritual. Então, sim, nós construímos. Mesmo que a gente não perceba o processo. Então, vamos juntos? Vamos exercitar a fé, como a gente sempre fala. Exercitar, nossa fé não está pronta. Ela precisa de cuidado. Igual a plantinha, né? Precisa estar sempre sendo regada, sempre recebendo uma atenção vigorosa da nossa vontade. Então vamos juntos entregar o nosso coração em prece. E a gente aproveita a vibração da música com a vibração maravilhosa do Pai Nosso.
seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Alguns dos nossos companheiros que nos acompanham à distância nem sempre vão estar com a gente em tempo real. Às vezes vão assistir o Evangelho depois, horas depois, dia depois. E muitos usam o nosso próprio trabalho para fazer o Evangelho no lar. Então lembra de colocar água para fluidificar? A água é um condutor maravilhoso, né? E a espiritualidade amiga se utiliza da água para colocar medicações importantes, né? Quando eu peço em meu nome, eu estou pedindo tanto para o meu organismo, quanto para o meu psiquismo. Isso é muito importante. Cada um de nós temos uma vibração própria. Cada um de nós tem a sua vibração no sentido de amor, de compreensão e tudo mais. Quando eu coloco para o nome da família, é igual as nossas aguinhas que estão aqui nos corredores. É uma água que é dispersiva. Ela abaixa um pouco o nosso nível de ansiedade, aquele mal-estar, renova as nossas forças. Então, por favor, se utilize da água. Muito bem. A reflexão dessa manhã, num capítulo muito bonito, capítulo 17, sede perfeitos, a última lição, cuidar do corpo e do espírito. Será que a perfeição moral consiste na martirização do corpo? Para resolver essa questão, apoio-me nos princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que conforme esteja sadio ou doente, influi de uma maneira muito importante sobre a alma, que é considerada prisioneira da carne. Para que ela vibre, se movimente e até mesmo conceba as ilusões de liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma situação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Dessa confrontação, torna-se inevitável buscar o ajuste equilibrado entre ambos, sendo que o segredo está em achar esse equilíbrio. Aí ele segue. Aqui 2 sistemas se defrontam, né? Dos materialistas que querem matar o corpo, e dos ascetas que querem aniquilar. Desculpe, os materialistas que querem matar a alma e dos ascetas que querem matar o corpo. Vejam, toda vez que a gente fica polarizado, extremado num comportamento, muita raiva, muito medo, né? Muita preocupação, fica alguma coisa exposta. Sempre que a gente tem algo que vá desequilibrar essas funções, a gente vai ter um dano, ou na alma, tirando as aptidões da vontade, do desejo, do sonho, ou vai martirizar o nosso corpo, saturando. Hoje a gente sabe pela ciência que quando a gente tem uma descarga muito grande de medo, de ansiedade, a gente joga muito cortisol e a gente derrama muita serotonina no nosso corrente sanguínea. Isso dá aquela taquicardia, dá aquela afobação, aquele mal-estar que parece que a gente vai infartar. Mas não para por aí. Porque conforme o pensamento vem, que normalmente o pensamento é extremamente ruim, algo muito ruim vai acontecer. A gente começa a proliferar coisas da alma, que estão guardadas no inconsciente. São lembranças de situações ruins vividas no passado, que ainda repercutem na nossa vibração mental. Aí pronto, fechou o circuito. E vai acontecer o quê? Nós vamos repetir. Então tem situações que não dá só para cuidar do corpo. E tem situações que não dá para só cuidar da alma. Vejam, a própria mediunidade. Anos atrás, nós tivemos o médium Arigó, né? Esse médium não queria mediunidade, mas ele havia feito um acordo antes de reencarnar para esse projeto.
E aí o Dr. Fritz, a entidade espiritual que havia sido médico na Segunda Guerra, vem e começa a atuar no corpo dele para que ele faça cirurgias espirituais. Naquele momento, pela proposta espiritual, é feita a cirurgia espiritual no corpo. Na manifestação dos tumores, na cegueira, nas hérnias. Então ele extirpava. Por que naquele momento a cura espiritual era daquela forma? Para a nossa fé ser lembrada, para a gente começar a entender que existe uma força além da matéria. Ele vem, milhares e milhares de pessoas são atendidas por ele. E ele vai. Quantos médiuns depois vieram e a mediunidade ela sofreu ajustes? Vejam, aqui hoje é uma casa de cura. Não está em cima de um médium. Não é Iara. São todos os trabalhadores da casa trabalhando juntos. As equipes espirituais trabalhando para todos, mas agora o princípio da cirurgia espiritual é do perispírito para o corpo. Por isso que a melhora hoje, a proposta, é um degrau diferente. Antes, mexia com a nossa atenção, chocava a gente ver aquele homem com um bisturi sem esterilizar, cortando a pessoa, sem analgesia, sem nada, extirpando um tumor e fechando aquela ferida. Hoje, vamos entender que o processo de cura depende também da vibração que a gente está irradiando. Então, a espiritualidade faz a cirurgia espiritual no chamado perispírito, campos de força, duplo etérico. E a gente precisa de uns dias para que ele comece a influenciar a condição orgânica. Por isso que vocês observem, quando você passa numa consulta e é encaminhado para a cirurgia, tem a orientação. 3 dias de descanso. E olha só, não faça esforço. Controle as funções sexuais pelo menos por 15 dias. Não se aborreça. Não adianta eu ficar deitado no meu quarto pensando na morte da Bezerra. Pensando em todas as tragédias que já aconteceram no mundo. Eu preciso canalizar a minha atenção para a esperança, porque a cura não é só tirar a doença. É devolver bem-estar. É devolver sabedoria. É devolver a convivência. Então, gente, vamos pegar essa chamada da espiritualidade? Não tenha pressa para curar o corpo. Entenda que é um convite para a gente reabilitar a alma, que a gente veio ponto e vírgula há muito tempo já, né? Mancando na vida há muito tempo já. E está na hora da gente começar a curar de verdade. Não só tirar sintomas orgânicos. Ótimo dia. Obrigada pela presença de todos, com muito carinho. Tenham paciência com a gente. Tá bom? A gente erra. Tá bom? Tá quente. Nós vamos tentar fazer o melhor possível. Tá bom? Se sair errado, por favor, pare e reze e nos ajude na sustentação do trabalho. Um ótimo dia. Muito obrigada.